Nesse vídeo eu separei aqui uma lista de opções para o Paysandu nessa atual temporada, onde tem deixado muito claro até o próprio Hélio dos Anjos que vão chegar reforços importantes para esse ano. Separei aqui para posições estratégicas, na ponta esquerda, um jogador também para meia de criação e eu diria que boas alternativas. São fáceis essa chegada desses jogadores que eu separei? Não, mas qualquer um desses aqui, na minha opinião, chegaria para ser titular e realmente mudaria, né, o patamar do time. Quero que você deixe aqui também sugestões de próximos conteúdos que eu possa trazer aqui do Paysandu e sugestões de outro nome que eu não falei aqui ainda no canal. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Arthur Foot. Conto com a ajuda de vocês, torcedores do Paysandu, para a gente chegar aqui a essa meta de 60 mil inscritos até o próximo mês de julho. Então, se você está assistindo aqui embaixo e ainda não se inscreveu, aproveite para deixar seu like, se inscrever. Certamente vai ajudar bastante a gente chegar a esse objetivo, beleza? Então, bora aqui dar sequência no conteúdo. Bom, quero começar falando sobre o primeiro aqui, que também está na Série B, que é o meio-campista, o Alisson, que pertence ao América Mineiro. Já falei aqui em outro vídeo dele para vocês. Jogador que nessa atual temporada foi bem pelo Atlético no Campeonato Mineiro, 9 partidas naquela ocasião, mas agora na Série B pelo América apenas 4 jogos, ou seja, até que ele não fazer 7 partidas, pode sim trocar o clube para jogar em outro da Série B, não teria problema. O último jogo dele foi no dia 15 agora de junho, melhor dizendo, contra o CRB, vitória do América por 2-1, mas ele jogou apenas 5 minutos. Antes disso, contra o Vila Nova no início do mês, jogou apenas 10 minutos e anteriormente, apenas no mês de abril, dia 27, 7 minutos contra o Novo Horizontino. Então não jogou nenhuma como titular e não tem espaço na equipe do América. Será mesmo que o Moreirense, que é o clube de Portugal, que detém os seus direitos econômicos, veria, né, com bons olhos essa continuidade do jogador? Essa que é a grande questão, né? Enfim, acho que poderia ser uma boa o Paysandu tentar esse empréstimo, porque seria, dependendo, bom para todo mundo, porque o América vai continuar pagando seu salário, tem esse ponto ainda também. O Moreirense vai querer ver o jogador ficando na reserva durante a Série B? Dependendo do projeto, acho que pode ser uma boa. Deixa aqui a sua opinião embaixo nos comentários, se você concorda comigo, se não, é óbvio, no meio de campo tem boas opções, mas eu viria aqui o João Vieira e o Alisson no meio de campo, sinceramente, uma dupla muito interessante, mas muito interessante mesmo, fora que jovem, o Alisson mesmo tem 26 anos de idade. Lembrando que ele já foi muito bem na Série B em 2022, na Ponte Preta, trabalhou com o Hélio dos Anjos, naquela ocasião 30 jogos, 5 gols, em 2023 foi para o Cruzeiro, 22 partidas, depois foi para Moreirense, lá de Portugal, 12 jogos na primeira divisão e voltou para o Atlético. Nada a ver, né? A carreira dele vai para um time, volta para o outro, vai para o outro, vai para o outro. Acho que o melhor seria ele ficar no Cruzeiro mesmo, eu torço pro Cruzeiro, ele é cruzeirense também, ele só saiu porque o seu representante não estava animado com essa questão dele não estar jogando pelo Cruzeiro. E olha que agora na Série B, sendo reserva, eles devem estar mais irritados ainda, eu tenho certeza disso. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, eu tenho um recado também para vocês da Esportiva VIP, que eu quero destacar esse próximo jogo do Paysandu e os jogos com tudo na Copa América, tem também os jogos da Eurocopa. Eu vou vir aqui na Série B para vocês verem as opções dos próximos jogos que já estão disponíveis. O jogo do Paysandu só no dia 23, fora de casa contra a Chape, que está com uma cotação de R$3 a cada real apostado. Pode apostar aqui nesse resultado, né? Mas eu vou vir aqui, por exemplo, nessa opção do Paysandu ou empate. Aqui, ó, empate ou fora. Então, vamos colocar aqui R$10 nesse jogo. Se acabar acontecendo isso, vai voltar R$13,80. Você pode apostar numa vitória também, que aí R$10 voltaria quase 40. Vou aqui nesse empate ou fora. Lembrando que tem também os jogos, no caso da Copa América. Eu já fiz aqui minhas apostas para esses jogos. Ó. Por exemplo, o Brasil vencer na Costa Rica, coloquei aqui R$28. Se o Brasil vencer na próxima segunda, vai voltar R$41,44. Achei uma cotação muito boa, sinceramente, 1,40 do Brasil vencer e marcar mais de 3 gols, tá? Então, a vitória simples do Brasil está pagando metade disso, 1,22, que ainda assim é uma boa odd. Você pode fazer bilhetes também a partir de R$1. Esse outro aqui também, ó, achei interessante. Cruzeiro vencendo fora o Bahia, voltando R$38. Várias apostas que eu já fiz aqui, né? Por isso que eu tô só com R$12 aqui na conta. Várias. Para você começar na esportiva, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Bom, dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre outra alternativa, que seria um atleta para ponta esquerda e segundo atacante, que é o Alex Teixeira. Ele que é uma situação complicada porque é o seguinte, ele tem conversas, no caso, com o Vasco para ser contratado, não porque o Vasco, nossa, tem muito interesse nele. A questão é que o Coutinho exigiu, né, o Alex Teixeira para ele assinar esse seu contrato, porque eles são muito amigos. Bom demais ter uma parceria assim, né? E aí, o jogador, apesar de ter sido especulado em vários times da Série B, no Goiás, no Sport, em alguns também da Série A, é um jogador que aparece aí no radar. Se não for pro Vasco, na minha opinião, aparece como uma alternativa interessante. É viável, Gustavo? Nossa, super viável o Paysandu conseguir? Não, mas como o intuito desse vídeo aqui foi de reforços que chegariam
para ser titular e mudaria o patamar, dependendo, ao invés do Paysandu brigar pelo 12º lugar, 8ª posição, brigar ali pelo G4 e o acesso à primeira divisão, seria sim um investimento de peso, e eu acho que o Alex Teixeira para a Série B ainda renderia muito, ainda sinceramente seria um atleta titular. Vale destacar que nesse ano não jogou ainda, está sem clube, então fora de ritmo, é um ponto a levar em consideração, e na temporada passada ele havia jogado então 35 jogos, 4 gols e 6 assistências. 10 participações em gols em 35 jogos, ou seja, a cada 3 partidas ele dava uma assistência ou marcava um gol. Não acho ruim não, sinceramente, para um atleta que era reserva, ainda mais na Série A, daquele ano do Vasco que quase caiu, ok o desempenho. Você concorda comigo? Discorda? O que tem a dizer sobre essa opção do Alex Teixeira, que também jogou a Série B pelo Vasco em 2022? Naquela ocasião foi até pior, né? 2 gols em 15 partidas, além também de uma assistência. Deixa aqui a sua opinião embaixo, então, nos comentários sobre essa alternativa. Já jogou também lá no futebol chinês, no futebol turco, Shakhtar. Enfim, é um jogador bem experiente e acho que ainda, apesar dos seus 34 anos, né, uma idade tão avançada, seria sim uma boa opção. Dando sequência aqui no vídeo, mais um jogador seria o Eduard Belo. Ele que é um atleta de 28 anos de idade, ponta esquerda, que, só para você ter uma ideia, é aquele que fez aquele gol de bicicleta contra o Brasil pela Venezuela. Então, muita gente pode pensar, putz, mas aí é complicado, né? Joga lá no futebol mexicano e tudo mais. A grande questão é que ele tem contrato agora se encerrando nesse mês de julho. Não vi nenhuma renovação dele lá no seu perfil ou algo nesse sentido. Então, na teoria, estaria livre no mercado e faria sentido, né? Porque se você vê os últimos jogos dele, sempre entrando no final das partidas, 8 minutos, 15, 16, então tem sido muito mais reserva do que titular, né? Muito mais reserva mesmo, então acabou perdendo bastante espaço. Vale destacar que nessa atual temporada foram 27 jogos, 3 gols e 1 assistência. Temporada anterior, 25 partidas, 5 gols e 2 passes. Pela seleção venezuelana, 14 partidas, 2 gols. Um gol daquele contra o Brasil vale muito, né? Sinceramente, um atleta fazer um gol, não foi bicicleta, mas um voleio muito bonito contra a seleção brasileira naquele empate em 1-1 em Cuiabá. Só para você ter uma ideia também, já jogou no Carabobo da Venezuela, surgiu muito bem em 2016, 2017. Naquela ocasião ele tinha 20 para 21 anos, foram 24 gols em um pouco mais de 90 jogos. Foi lá para o futebol chileno, foi bem também no Antofagasta do Chile, e aí no futebol mexicano nesses últimos 3 anos, ponta esquerda, tá? Pode jogar também pelo lado direito, mas é mais pelo lado esquerdo. Sinceramente, 2 pontas venezuelanos, né? Wesley Garcia e o Eduard Belo, acho que seriam baitas opções para a sequência da Série B. É aquela coisa, igual eu falei do Alex Teixeira, viável? Não, mas se quiser fazer o investimento, seria um atleta muito interessante. Indo para a reta final aqui do vídeo, quero falar de uma opção para vocês que é um bom jogador, mas não sei até que ponto, né, seria uma boa opção. Primeiro vou falar aqui sobre ele, né, o Richard, volante de 1,90 m que está lá no Antalyaspor, lá da Turquia. Foi bem nessa primeira temporada, 36 partidas, 1 gol e 1 assistência na primeira divisão do futebol turco. A grande questão dele é o seguinte, ele foi aquele mesmo que foi envolvido em um esquema de apostas e tudo mais, que ele acabou sendo banido, vamos colocar assim, no futebol brasileiro, porque nenhum time iria contratar um jogador que teve aquele escândalo quando ele ainda estava jogando pelo Ceará. 44 jogos pelo Ceará em 2022, 3 assistências, foi muito bem na primeira divisão. Não é à toa que em 2023 foi contratado pelo Cruzeiro, que aí quando ele estava vivendo uma fase muito boa, eu torço pro Cruzeiro, estava acompanhando de perto, cara, estava uma fase excelente, aí acabou saindo aquelas investigações no ano passado e ele estava envolvido, né? Acabou que foi realmente culpado e tudo mais, e o Cruzeiro não tinha muito o que fazer, rescindiu o seu contrato e vivia uma fase muito boa, muito boa mesmo. 6 partidas, 1 gol pelo Cruzeiro. Quem olha assim pensa, só 6 jogos, mas ele estava vivendo uma fase que, se não fosse por isso, ele estaria até hoje como titular do Cruzeiro, tá? Tem aí 30 anos, igual eu falei. A grande questão é o seguinte, e aí eu entenderia, né? Você fala, nossa, Gustavo, mas quando tá um jogador que foi envolvido no esquema de aposta, cara, difícil. Mas será que ele não aprendeu, sinceramente? Ah, Gustavo, mas você aceitaria ele no Cruzeiro de volta? Olha, se o Cruzeiro não tivesse fazendo esse tanto de investimento, né? Querendo o Matheus Henrique, contratando um jogador de 30 milhões, 25, eu sinceramente aceitaria. Mas eu acho que a rejeição dele por parte de qualquer torcida que foi especulado vai ser muito grande e eu entenderia, tá? Igual eu falei, eu não tenho uma definição sobre isso ao certo. Só passou um ano, né, desse episódio, então ainda está muito na mente do pessoal. O Messias, o Richard, é jogador, na minha opinião, de Série A. Mas não sei se algum time da Série A faria esse investimento. Então, quem sabe para a Série B não possa ser uma alternativa. E se o Paysandu tiver interesse, cara, nossa, seria um reforço de peso. Mas teria por esse outro lado, né, esse episódio que ele foi investigado pela casa de aposta. Enfim, acabou fazendo uma besteira muito grande que por pouco não compromete a carreira dele, né. Acabou indo lá para a Turquia, foi um bom desempenho, uma boa liga também, a primeira divisão da
da Turquia. Enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Outras sugestões de conteúdos vão estar aparecendo aqui na tela final para vocês e nos vemos aqui numa próxima. Valeu!